Olá, caros alunos, esse é o vídeo gabarito da questão 3 da nota de classe 1 e este vídeo gabarito serve para as turmas 8º B, 8º C e 8º D. Bem, nessa questão eu peço então para que você considere as conclusões da atividade prática 2 sobre solubilidade, aquela atividade em que nós fixamos a quantidade de água, 100 gramas, e avaliamos o quanto seria possível dissolver de sacarose e cloreto de sódio. Então eu peço que você considere essas conclusões e imagine uma atividade em que nós alteraríamos o seguinte procedimento: 50 gramas de água para o becker que receberá o cloreto de sódio e 100 gramas de água para o becker que receberá a sacarose. Eu peço para que nessa reflexão você pense se as conclusões desta nova atividade seriam idênticas às conclusões da atividade original. Bom, é muito importante que você perceba que o enunciado ele menciona apenas a alteração na quantidade de água que receberá o cloreto de sódio. Não existe qualquer outra alteração. Então nós continuaríamos adicionando 20 gramas de cloreto de sódio, 20 gramas de sacarose, 30 gramas de cloreto de sódio, 30 gramas de sacarose e 40 gramas dos dois materiais. Portanto, não dá para responder nessa questão que seria possível continuar essa atividade fazendo uma proporção entre as quantidades de soluto para que você mantivesse a ideia usada na atividade original. Então, nessa nova atividade, seria 20 gramas de cloreto de sódio em 50 gramas de água, tentando comparar com o acréscimo de 20 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Não existe proporção, não existe cálculo de probabilidade que possa ser feito nesse caso, porque as quantidades de soluto não serão alteradas, só as quantidades de água. Então isso aparece bem claro no enunciado. Então a ideia seria responder que as conclusões não seriam idênticas, né? O objetivo original da atividade prática número 2 era comparar a solubilidade dos materiais em 100 gramas de água. Então, se esse objetivo não pode ser cumprido, as conclusões não serão idênticas, né? Como você pode concluir sobre a quantidade que pode ser dissolvida em 100 gramas de água se você não vai trabalhar com 2 beckers de 100 gramas de água? Então, a ideia da questão seria essa. Agora eu vou mostrar a vocês duas respostas corretas. Veja este primeiro exemplo, então. Não, pois em nossas conclusões nós consideramos o fato dos dois testes serem realizados com a mesma quantidade de solvente. Essa parte da resposta é bem importante. Os 2 beckers tinham 100 gramas de água. Já aqui, os beckers têm diferentes quantidades de solvente para cada material. Por isso, não seria possível chegar nas mesmas conclusões. Então, a resposta seria não seria possível. Era muito importante mencionar que, na atividade original, a ideia era avaliar a solubilidade para quantidades idênticas de solvente, no caso 100 gramas de água. Então, essa resposta ela é correta porque ela traz essas duas ideias, de que não é possível e de que na atividade original a quantidade de solvente deveria ser a mesma. E além disso, ela não faz nenhum comentário sobre proporcionalidade, porque como eu já havia dito, esses comentários sobre proporcionalidades não funcionam para esta situação apresentada no enunciado. Veja agora o próximo exemplo. Agora, nessa nova questão, a resposta fica desta forma. Não seria possível chegar às mesmas conclusões, pois no becker que receberá cloreto de sódio terá 50 gramas de água, e no becker que receberá sacarose terá 100 gramas de água, possibilitando eu colocar mais soluto por causa de uma quantidade maior de solvente. E assim não estaríamos comparando valores com as mesmas propriedades, e também estaríamos obtendo resultados para uma diferente quantidade de água. Compare com a sua resposta, faça as alterações necessárias na correção. Bom trabalho!